Bloco Norte-Americano, NAFTA. Em 1990, o presidente americano George Bush, no discurso que ficou conhecido como Iniciativa para as Américas, propôs a formação de uma imensa área de livre mercado, ligando o Alasca ao Cabo Horn. Em 1992, como parte desse projeto, foi criada uma zona de livre comércio na América do Norte, NAFTA, cujo objetivo principal é promover a livre circulação de mercadorias entre seus 3 países membros, Estados Unidos, Canadá e México. Portanto, os países membros, Estados Unidos, Canadá e México seriam os países membros. Os principais pontos da NAFTA são eliminação de tarifas alfandegárias, livre circulação de mercadorias, restrições ao livre trânsito de pessoas. O Acordo de Livre Comércio norte-americano, NAFTA, estimula o comércio entre os 3 países membros por meio da eliminação gradativa de tarifas e barreiras alfandegárias ao longo de 15 anos. O NAFTA não cria uma zona de livre circulação de mercadorias. Ele é um mercado desigual, pois o México, ao contrário dos Estados Unidos e do Canadá, apresenta um grande desnível social. Portanto, esse seria o mapa. O México ganha nesse bloco em contingente populacional para o Canadá, mas dentre os 3 é ainda o que possui maior índice de analfabetismo e menor renda per capita e expectativa de vida. Estados Unidos e Canadá temem a concorrência de um país no qual suas indústrias possuem mão de obra barata, além de um provável aumento de imigração mexicana. Enquanto isso, o México teme a falência, pois sua indústria, como a economia em geral, ainda não está devidamente capacitada para concorrer com o poder e o desenvolvimento norte-americano. Outro problema que preocupa o México é o agravamento do desemprego devido ao intercâmbio de tecnologias que proporciona a automação e robotização na indústria. Vamos destacar agora a ALCA. Área de livre comércio nas Américas. Área de livre comércio nas Américas. A ideia de se formar uma área de livre comércio que envolvesse todos os países do continente americano foi levantada pela primeira vez em 1994 pelo presidente americano George Bush. 1994, a gente já tinha falado sobre George Bush. O seu sucessor, Bill Clinton, deu continuidade ao plano que culminou com a série de reuniões e formação de grupos de trabalho, diretrizes que deveriam fazer que a área de livre comércio das Américas, a ALCA, se concretizasse até o final de 2005, passando a vigorar em 2006, o que não aconteceu. A posição brasileira é de que atinja um equilíbrio de ganhos e concessões entre os países. Para isso foram determinados 4 principais negociadores. Lembrando que o sucessor
no caso americano, Bill Clinton, o sucessor americano. Processo decisório por consenso. A indicibilidade do pacote negociador. Coexistência do ALCA com acordos bilaterais, subregionais, de integração e de livre comércio mais amplos ou profundos. Compatibilidade da ALCA com acordos da OMC. A estrutura de negociação determina que a formação do bloco se dê através da redução progressiva de barreiras ao comércio de bens e serviços, assim como dos investimentos. Dificuldades de implementação. Dificuldades de implementação. Os Estados Unidos estão na liderança da implementação da ALCA, por se tratar da maior economia da América, interessado na abertura total dos mercados, encontra resistência de países em desenvolvimento, temeroso de implantação da ALCA. Esse medo vem justamente das fraquezas econômicas e do pouco desenvolvimento em áreas industriais. Uma abertura geral poderia provocar a ruína de parques industriais nesses países. O Brasil tem defendido a ideia de uma abertura gradual e de negociações feitas em blocos. Dessa forma, o Brasil ganharia mais força para negociar com os Estados Unidos e muitos outros países. Países em desenvolvimento da América Central e do Sul precisariam de investimentos bilionários em infraestrutura para que sua economia suporte a entrada no mercado econômico do porte da ALCA. Setores como do transporte, telecomunicações, energia, água, portos e aviação devem ser reestruturados. Também existem barreiras internas nos Estados Unidos, pois em 1997, o então presidente Bill Clinton não conseguiu aprovar no Congresso o chamado Fast Track, que seria a via rápida para a implementação da ALCA. Muitos sindicatos patronais de trabalhadores resistem à ideia da ALCA, por temer a concorrência de produtos estrangeiros. Os trabalhadores, por exemplo, temem o desemprego com o funcionamento da ALCA. Em vigor desde 1991, o Mercosul. Pelo Tratado de Assunção, o Mercosul é um bloco econômico constituído pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Chile e Bolívia também passaram a fazer parte do Mercosul a partir de 1996 e 1997, respectivamente, na condição de membros associados. No entanto, não pertence ao bloco. Recentemente, Colômbia, Equador e Peru passaram a ser países associados. Portanto, o Mercosul começa pelo Tratado de Assunção. Começa pelo Tratado de Assunção. Aspectos gerais do Mercosul. É hoje uma realidade econômica de dimensões continentais, somando uma área total pouco menos de 12 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde
mais de 4 vezes a União Europeia. O bloco representa um mercado potencial de 200 milhões de habitantes e um PIB acumulado de mais de $1 trilhão, o que o coloca entre as 4 maiores economias do mundo, logo atrás do NAFTA, União Europeia e Japão. É hoje um dos principais polos de atração de investimento do mundo. As razões para esse sucesso não são poucas. O Mercosul é ao mesmo tempo a 4ª economia mundial e a principal reserva de recursos naturais do planeta. Suas reservas de energia estão entre as mais importantes, em especial de minério e hidrelétricas. Sua rede de comunicação é desenvolvida e passa por constante processo de renovação. Mais de 2 bilhões de quilômetros de estrada unem nossas principais cidades e nossas populações viajam através de mais de 6 mil aeroportos. A perspectiva futura do setor de comunicação são extremamente promissores. Com a privatização das principais empresas do ramo, abre-se a possibilidade de exploração de um mercado bem maior. Possui hoje um setor industrial dos mais importantes dentre os países em desenvolvimento, maior inclusive do que de muitos países considerados desenvolvidos. A performance econômica da sub-região tem demonstrado que o Mercosul é hoje uma das economias mais dinâmicas do mundo. Nossa taxa de crescimento média é de ordem de 3,5%, ou seja, um crescimento bem superior à média mundial. Soma-se a esse número outro fator importante, que é a estabilidade do Mercosul de hoje. A inflação é apenas uma desagradável lembrança. É hoje um global trader, e como tal tem todo o interesse em manter o relacionamento externo, amplo e variado. Seus 4 países membros têm se preocupado constantemente em manter uma inserção comercial global, sem privilegiar um ou outro país, a fim de garantir um escopo maior de atuação na cena internacional. Suas importações e exportações distribuem-se de forma equilibrada entre as diversas economias do mundo. Nesse sentido, é natural que o Mercosul pratique e respeite os princípios do regionalismo aberto, na medida em que foi originalmente concebido, precisamente para aumentar a melhor participação de suas 4 economias no mercado mundial. É considerado por alguns como um bloco econômico subregional, pelo fato dos países que o compõem serem subdesenvolvidos. O principal desafio desse país é resolver e modificar esse quadro de subdesenvolvimento, diminuindo os problemas urbanos e as altas taxas de analfabetismo e acabando com a precária condição de educação e saúde, para despontar de vez no mercado mundial. Agora vamos destacar blocos do Pacífico. Blocos do Pacífico. 1989, APEC, 1994, Conferência Seattle. Depois vamos destacar Singapura, depois teremos ASEAN, Jacarta, 1967, 1988, 1992. Os principais destaques sobre os blocos do Pacífico. A cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC,
APEC é criada em 1889 na Austrália, como um fórum de conversações informais entre os países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e seus parceiros econômicos da região do Pacífico, entre eles os Estados Unidos e o Japão. 4 anos depois, na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos, adquire características de bloco econômico. Em 1994, os países membros comprometem-se a transformar o Pacífico em uma área de livre comércio. O forte protecionismo econômico, no entanto, fez adiar para o ano 2000 a eliminação das barreiras comerciais na região. Prevê que esta ocorrerá gradativamente no período de 10 anos nos países desenvolvidos e em até 20 nas nações em desenvolvimento. Com sede em Singapura, as nações da APEC, as nações da APEC, respondem hoje por 46% das exportações mundiais. Um aspecto estratégico dessa aliança é o fato de aproximar a economia norte-americana dos demais países do Pacífico, contrabalançando o peso do Japão e da China, as duas grandes potências da região. Os membros, Estados Unidos, Canadá, Rússia, México, Peru, Chile, Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné, Brunei, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Malásia e Tailândia. Portanto, os Estados Unidos estão em todas. No caso, eles estão como países da APEC, países da APEC. Agora nós vamos colocar. A gente falou sobre ASEAN, que são a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Tem sede em Jacarta, colocamos aqui. Indonésia. Surgiu em 1967 com o objetivo de acelerar o progresso econômico e aumentar a estabilidade regional. Em 1988 foi criado o Fundo ASEAN com capital de 150 milhões para financiar a indústria da região. A organização incentiva a produção de bens complementares, como de autopeças. Os compradores preferenciais são os países membros. Em 1992, foi assinado um acordo para acabar, em 2008, com as barreiras econômicas e alfandegárias entre seus países. A ASEAN também prevê a cooperação na área de transporte, comunicação, segurança, relações externas, indústria, finanças, agricultura, energia, transporte, tecnologia, educação, turismo e cultura. Os membros: Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Agora vamos estar destacando a Comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes. SEI,
Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Dezembro de 1991. Sediada em Minsk, Belarus. Vamos destacar o rublo. Rublo. Em 1996, um acordo, e 1997. Portanto, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. A Comunidade dos Estados Independentes, CEI, nasce do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em dezembro de 1991, com o objetivo de manter a associação entre as ex-repúblicas e entregá-las à nova ordem mundial. Sediada em Minsk, Belarus, organiza-se uma confederação de estados com vínculo entre si, mas que preserva a soberania de cada uma das nações. Não possui governo central, mas conselho de chefe de estado, que se reúne 2 vezes ao ano, e de governo, que se encontra de 3 em 3 meses. No ato da criação, a comunidade prevê a centralização das Forças Armadas e uma moeda em comum, o rublo. Portanto, a moeda em comum seria o rublo. Na prática, contudo, as repúblicas não têm conseguido a unidade. Rússia e Belarus saíram à frente e assinaram acordo em 1996. Portanto, Rússia e Belarus assinaram acordo em 1996. Estabeleceram a formação de uma moeda única para 1997, além de uma política externa de defesa em comum. Tensões separatistas são constantes em grande parte das repúblicas da CEI, e há disputa pelo controle do poderoso arsenal nuclear da ex-União Soviética. Membros: Federação Russa, Cazaquistão, Ucrânia, Belarus, Tadiquistão, Turcomênia, Geórgia, Quisquízia, Armênia, Uzbequistão, Azerbaijão e Moldávia. Finalmente vamos chegar tigres asiáticos. Década de 70, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, e Singapura. Depois teremos Malásia, Malásia, Tailândia e Indonésia.
partir da década de 70, o direcionamento da indústria eletrônica para a exportação de produtos baratos traz propriedade econômica crescente e rápida para alguns países da Ásia. Coreia do Sul, Formosa, que é Taiwan, Hong Kong e Singapura são os primeiros destaques. 10 anos depois, Malásia, Tailândia e Indonésia integram um grupo de países chamados Tigres Asiáticos. Portanto, 10 anos depois, né? 10 anos depois, vamos integrá-los. Apesar da recessão mundial dos anos 80, apresenta uma taxa de crescimento médio anual de 5%, graças à base industrial voltada para o mercado externo da Ásia, Europa e América do Norte. As indústrias de exportações concentram-se em produtos têxteis e eletrônicos. Os tigres beneficiam-se da transferência de tecnologia obtida através de investimentos estrangeiros associados a grupos nacionais. Os Estados Unidos e o Japão são os principais parceiros econômicos e investidores. Com exceção da Singapura, a economia dos tigres asiáticos dispõe de mão de obra barata, a organização sindical são incipiente e a legislação trabalhista força a submissão dos trabalhadores. Tal situação só é possível porque é sustentada por uma cultura conformista, que valoriza a disciplina e a ordem, e admite a intervenção do Estado em diversos setores econômicos. O planejamento estatal é posto em prática em larga escala, seguindo de perto o modelo japonês. Vamos anotar e prestar atenção nas siglas. CADC. Bem, aqui vamos ter Comesa, Anzeceta, podemos citar outras organizações. Espaço Econômico Europeu. Espaço Econômico Europeu, formado pela França, Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha, Áustria, Finlândia, Suécia, Islândia, Noruega, Liechtenstein. Espaço Econômico Europeu, quer dizer, mais uma organização para fazer negócios e ganhar dinheiro. CAO, Comunidade Econômica da África Ocidental. Vamos destacar aqui um que é da África, né? Da África Ocidental. Formado por Benin, Costa do Marfim, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal e Burkina Faso. Aí vamos ter AELC, Associação Europeia de Livre Comércio. Reúne Áustria, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Suíça. Daquela regiãozinha
da Europa. ALADI, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Intercâmbio, cujos membros são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Aqui nós vamos ter CARICOM, Comunidade do Caribe e Mercado Comum. País-membro: Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trindade e Tobago, Ilhas Britânicas, Ilhas Turques, Caicós, Montserrat e Suriname. Bahamas é membro da comunidade, mas não participa do mercado comum. E agora vamos ter o Pacto Andino. País-membro: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. MCCA, Mercado Comum Centro-Americano. El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Honduras. SADC, Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento. Essa bem aqui. Em 1992, África do Sul, Angola, Botsuana, Ilhas Maurício, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, República do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue. COMESA. COMESA, Mercado dos Países Leste e Sul da África. 1994, formado por 20 países. ANZESERTA, Acordo Comercial sobre Relações Econômicas entre Austrália e Nova Zelândia, de 1983. Tem como objetivo facilitar o comércio na Oceania. Portanto, comércio mundial na sua evidência. Vamos reiniciar, os estudos da geografia. Passado por esse conteúdo, vamos reiniciar com elementos Vamos continuar a geografia. Elementos de um mapa. Lembrando que nós continuamos sobre a globalização e vamos voltar de novo para a geografia na sua introdução. Vamos ver elementos de um mapa, projeções, cartográficas,
fuso horário, os horários, estruturas geológicas, estrutura geológica do Brasil. Assim vamos continuando o nosso conteúdo de geografia. Elementos de um mapa. Primeiro nós vamos começar pela escala. Lógico que nós estamos aqui vendo o mapa para poder começar. A representação de superfície terrestre sob a forma de carta implica na representação de uma superfície muito grande sobre outra de dimensão bastante reduzida. É necessário, portanto, reduzir a superfície terrestre à dimensão tal que se possa representá-la dentro das que forem estabelecidas para a carta. Essa redução importa na ideia de escala, que pode ser definida com a relação entre o comprimento gráfico e o comprimento correspondente medido sobre a superfície da Terra. Escala é o elemento que estabelece a relação ou a proporção entre a dimensão real de um lugar e sua representação no mapa. A função da escala é, portanto, informar a quantidade de vezes que uma determinada região ou distância foi reduzida em relação ao mapa. Portanto, vamos a representação numérica, quando representado sob a forma de uma razão de 1 para 200 mil ou de uma fração 1 para 200 mil. Em ambos os casos, isso significa que cada unidade no mapa corresponde a 200 mil unidades do lugar real. Portanto, 200 mil é o que pode representar a figura do mapa. Já a representação gráfica, quando representada sob a forma de uma reta seccionada. No exemplo que vamos colocar, cada unidade de 1 centímetro equivale a 2 km do lugar real. Portanto, nós podemos colocar 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Portanto, 1 centímetro é igual a 2 quilômetros no real. Essa pode ser explícita ou centímetro por quilômetro. Indica diretamente ou explicitamente quantos quilômetros do terreno a dimensão real corresponde. 1 centímetro igual a 2 quilômetros. As fórmulas. Toda problemática sobre escala pode ser reduzida a 3 proposições. Determinação da distância do terreno, D. Determinação da distância a ser representada no mapa em observação, D menor. Determinação da escala de um mapa, E. Essas proposições são determinadas respectivamente pelas fórmulas seguintes. E
é igual D maior sobre D menor. D menor é igual a D maior sobre o E. Ou então D é igual a E vezes o D. Grande escala e pequena escala. As regiões representadas em grande escala apresentam maior riqueza de detalhe, ao passo que as regiões representadas em pequena escala apresentam menor riqueza de detalhe. Quanto maior for o número de denominador da fração, tanto menor será a escala. Inversamente, quanto menor for o número de denominador de fração, tanto maior será a escala em esquema. Portanto, grande escala até 1 para 10.000. Média escala de 1 para 100.000. Pequena escala de 1 até 1 milhão. Ou então mais, né? Ou mais. As deformações nas representações cartográficas. A representação da superfície da Terra, considerada esférica, sobre a superfície plana ou sobre a superfície desenvolvível, acarreta desformações ou distorções inevitáveis. O ideal seria a representação da superfície da Terra sobre outra semelhante, guardando apenas a proporção correspondente à escala. Esse é um princípio que se baseia na construção do globo terrestre, que na prática se mostraram de uso difícil e pouco cômodo. Dessa dificuldade surgiram os mapas e cartas, apresentando imperfeições impossíveis de ser eliminadas totalmente. Aliás, é fácil imaginar deformações que sofrem a superfície não desenvolvível, esférica ou elipsoide, quando se procura representá-la sobre um plano. Se propusermos uma porção oca de uma bola de borracha, é óbvio que tal porção não poderá ser tornada plana, sem que se estique uma parte e escolha outra, isso é, sem que se introduza uma série de deformações. Essas deformações se refletem sobre os ângulos, os comprimentos e as áreas, e na impossibilidade de eliminá-las totalmente, pode servi-la parcialmente. Portanto, é possível representar certa porção da superfície terrestre de maneira a conservar uma ou outra de suas propriedades. Assim, quando as áreas das figuras sobre a Terra mantêm a sua correspondente na carta, uma relação constante, isto é, quando há deformação de área, a carta dita é equivalente ou igual à área. Da mesma forma que conserva inalterada a relação entre o comprimento medido segundo uma ou mais direções, é classificada como equidistante. Finalmente, a que mantém inalteradas as grandezas, os ângulos, é chamado conforme ou automorfa, da propriedade de conformidade decorrer da similitude das pequenas áreas. É por essa razão que as representações conformes são também chamadas de ostomorforma, forma correta. Na realidade, a forma só é conservada quando a porção da superfície da Terra
a representar pode ser considerada plana. Supondo, por exemplo, 3 pontos da superfície da Terra, formando um triângulo esférico, esse triângulo, mesmo numa carta conforme, só poderá ser representado por um triângulo semelhante se considerado seu excesso esférico desprezível. A representação conforme, portanto, só poderá ser considerada como outra forma dentro de determinado limite, que são aqueles em que um triângulo da superfície pode ser considerado como plano. Portanto, começamos a parte dos mapas, que é o básico, que interessa diretamente ao formado da geografia e que vamos repassar apenas o básico para quem vai realizar concursos ou avaliações, ou mesmo prova do Enem, né? Para o concurso e prova do Enem, esse é o básico. Projeções cartográficas. Os planiférios são representações planas e contínuas da superfície esférica da Terra, mas nenhum deles é completamente verdadeiro. Não é nenhum modo de representar com absoluta precisão superfície esférica sobre um plano, respeitando as direções, a proporcionalidade da distância e do tamanho da superfície. Todas as representações de esfera sobre o plano geram alguma espécie de distorção. Diferente tipo de planisféria representa o planeta com distorções de alguns de seus elementos, a fim de retratar fielmente outro. Confessional planisféria significa optar por aquilo que se quer representar com precisão, já que não é possível optar por representar precisamente todas as coisas. Portanto, as projeções cartográficas são os assuntos que vamos estar explorando na próxima aula. Próxima aula vamos estar explorando projeção de Mercator, o significado da palavra Atlas, projeção de Arnold Peters, tipos de projeção, projeção cilíndrica, projeção cônica, projeção azimutal. Quem estudou geografia deve relembrar esses assuntos, estarão presentes em nossa próxima aula. Então, depois vamos aos fusos horários, ao estudo do fuso horário, né? Fuso horário também no Brasil também será estudado para melhor entendimento da geografia. Portanto, nas nossas próximas aulas, vamos explorar todo o conteúdo de geografia.